O que você controla? Foque nisso. A maior causa do sofrimento humano não é o que acontece ao nosso redor, mas a forma como reagimos a isso. Os estoicos entenderam que a chave para a liberdade emocional está no foco correto, aquilo que podemos controlar. Pense bem, quantas vezes você já se estressou com algo totalmente fora do seu alcance? O trânsito parado, a opinião de alguém sobre você, o resultado de um jogo ou até mesmo o clima. Nenhuma dessas coisas depende de você, mas mesmo assim, elas podem arruinar seu humor se você permitir. O segredo para uma vida mais leve e equilibrada não é tentar mudar o mundo ao seu redor, mas mudar a forma como você lida com ele. Quando você aprende a distinguir o que está sob seu controle e o que não está, economiza uma quantidade absurda de energia mental e emocional. Agora pare e reflita. Quais são as coisas que realmente estão sob o seu controle? Você pode controlar suas ações, suas escolhas, seus hábitos, seus pensamentos e a maneira como responde aos desafios da vida. O resto não está nas suas mãos. Isso significa que, em vez de se frustrar com o comportamento dos outros, você deve focar em como reage a eles. Em vez de reclamar das dificuldades, concentre-se em o que pode fazer para superá-las. Parece simples, mas poucas pessoas aplicam esse princípio no dia a dia. Elas gastam energia tentando mudar o que não podem e acabam se sentindo impotentes e frustradas. Mas quando você assume o controle do que realmente importa, suas atitudes e sua mentalidade, tudo muda. Você se torna mais produtivo, menos estressado e muito mais dono da sua própria vida. Esse é um dos maiores segredos da filosofia estoica. Não tente mudar o incontrolável. Mude a si mesmo, e com isso o mundo ao seu redor começará a parecer muito mais tranquilo. Pense nos grandes desafios da sua vida. Agora se pergunte, o que disso eu realmente posso controlar? Se a resposta for nada, então aceite. Se a resposta for algo, então haja. Essa mentalidade estoica não só reduz o sofrimento emocional, mas também te torna mais eficiente. Você deixa de se desgastar com problemas insolúveis e passa a investir seu tempo e energia em soluções. Isso não significa ser passivo ou indiferente, mas ser estratégico e sábio. Não adianta querer mudar as regras do jogo. A única coisa que você pode fazer é aprender a jogar melhor. Se você perde tempo reclamando daquilo que não pode mudar, sua vida vai continuar igual. Mas se foca no que está ao seu alcance, pode transformar tudo. A verdade é que pessoas bem-sucedidas não gastam tempo lamentando o que não podem controlar. Elas simplesmente tomam decisões melhores dentro das possibilidades que têm. O estoicismo não é sobre resignação, mas sim sobre ação inteligente e consciente. O estoicismo nos ensina que a liberdade emocional surge quando focamos no que podemos controlar e deixamos de nos preocupar com aquilo que está fora do nosso alcance. Você não pode impedir uma tempestade, mas pode aprender a navegar melhor. Se algo te deixar irritado ou preocupado, pare e pergunte a si mesmo: eu tenho controle sobre isso? Se a resposta for não, aceite e siga em frente, pois se prender ao incontrolável só traz sofrimento. Se a resposta for sim, haja com sabedoria e faça o seu melhor sem perder tempo se lamentando. No início, pode parecer difícil, mas com a prática, essa mentalidade se torna natural. E quando isso acontece, você percebe que muitos dos seus problemas simplesmente perdem a força. Sua vida se torna mais leve, suas escolhas mais racionais e sua paz de espírito mais forte. No final, não se trata de controlar tudo ao seu redor, mas sim de controlar a si mesmo. Isso é viver com sabedoria. Respira e pensa antes de reagir. Quantas vezes você já se deixou levar pela raiva, pela ansiedade ou pelo impulso do momento e depois se arrependeu? A verdade é que nossas emoções são rápidas, mas a sabedoria é lenta. Quando algo nos incomoda, nosso primeiro instinto é reagir no calor da emoção sem refletir. Mas o que o estoicismo nos ensina é simples e poderoso. Pare, respire e pense antes de agir. Essa pausa, por menor que seja,
pode ser a diferença entre tomar uma decisão sábia ou se meter em problemas desnecessários. Imagine um incêndio se espalhando rapidamente. Se você jogar gasolina, ele explode, mas se jogar água, ele se apaga. Suas reações são como essa escolha. Você quer jogar gasolina no problema ou quer apagar o fogo? O estoico não é frio ou indiferente. Ele apenas se recusa a ser controlado por impulsos momentâneos. Se alguém te insulta, sua primeira reação pode ser revidar, mas isso só alimenta o conflito. Se uma situação te frustra, sua tendência pode ser reclamar, mas isso não resolve nada. A resposta certa nunca vem no primeiro segundo. Por isso, os estoicos treinavam a autodisciplina emocional. Quando algo os incomodava, eles respiravam fundo e davam um tempo antes de reagir. Um dos métodos mais simples e eficazes para isso é a regra dos 5 segundos. Ao sentir uma emoção forte, conte até 5 antes de falar ou agir. Isso cria um pequeno espaço entre o estímulo e sua resposta, permitindo que você escolha a melhor atitude. Parece pouco, mas é suficiente para evitar discussões inúteis, arrependimentos e estresses desnecessários. E o melhor, quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Pense nos momentos em que você perdeu a paciência ou tomou uma decisão impulsiva. Se tivesse parado para respirar e pensar, sua reação teria sido diferente? Provavelmente sim. Isso acontece porque quando você dá um tempo para sua mente processar, ela escolhe respostas mais inteligentes. As emoções são como ondas. No começo vêm fortes, mas se você esperar um pouco, elas se acalmam. O problema é que a maioria das pessoas reage enquanto ainda está no meio da tempestade. Elas gritam, agem com raiva ou tomam decisões precipitadas. E depois, quando a maré baixa, percebem que poderiam ter feito tudo de outra forma. O segredo do autocontrole está justamente nessa pausa. Aprenda a esperar a onda passar antes de tomar qualquer atitude. A vida fica muito mais fácil quando você domina essa técnica. Você discute menos, evita desgastes emocionais e toma decisões muito mais acertadas. Quando alguém te irritar, respire. Quando sentir ansiedade batendo, respire. Quando um problema surgir, respire. Pode parecer simples demais, mas essa prática transforma vidas. Afinal, sua paz de espírito vale muito mais do que uma briga sem sentido ou uma preocupação exagerada. Lembre-se, o controle das suas emoções está nas suas mãos, mas só se você aprender a dar um passo para trás antes de reagir. Da próxima vez que algo mexer com você, teste essa técnica. No começo, pode ser difícil, mas com o tempo, você perceberá que a verdadeira força não está em reagir rápido, mas sim em reagir certo. Suas emoções não são a verdade absoluta. Muitas vezes, sentimos algo tão intensamente que acreditamos que aquilo é a mais pura realidade. Se estamos ansiosos, pensamos que algo ruim vai acontecer. Se estamos com raiva, temos certeza de que fomos injustiçados. Se estamos tristes, acreditamos que nada mais faz sentido. Mas a verdade é que nossas emoções são como lentes distorcidas. Elas mudam a forma como vemos o mundo, mas nem sempre refletem os fatos de maneira precisa. O estoicismo nos ensina que sentir algo não significa que aquilo seja real. Quantas vezes você já se preocupou com algo que nunca aconteceu? Quantas vezes tomou uma decisão no calor da emoção e depois percebeu que exagerou? A mente humana é cheia de armadilhas, e se você não aprender a questionar suas próprias emoções, pode acabar sendo enganado por elas. Imagine que você recebe uma mensagem curta e seca de um amigo. Sua primeira reação pode ser pensar que ele está bravo com você. Seu humor muda, você se sente incomodado e talvez até decida ignorá-lo por um tempo. Mas, horas depois, descobre que ele só estava ocupado e sem tempo para responder direito. Nesse caso, sua emoção inicial criou uma realidade falsa e você acreditou nela sem questionar. Isso acontece o tempo todo. Interpretamos gestos, palavras e acontecimentos de forma negativa porque projetamos nossas emoções neles. O problema
não está nos fatos, mas na forma como os enxergamos. E a solução para isso é simples, mas poderosa. Aprenda a duvidar das suas primeiras reações emocionais. Antes de acreditar totalmente em um pensamento, pare e reflita. Isso é um fato ou estou aumentando a situação? Uma ótima estratégia estoica para lidar com isso é se distanciar da situação como se estivesse observando a vida de outra pessoa. Se um amigo estivesse passando pelo mesmo problema que você, qual conselho você daria? Muitas vezes, quando olhamos para um problema de fora, conseguimos ver tudo com muito mais clareza e racionalidade. Isso porque o distanciamento emocional permite que você enxergue a realidade de maneira mais objetiva. O grande erro da maioria das pessoas é acreditar cegamente em tudo o que sentem. Se estão desmotivadas, acham que nunca vão conseguir nada. Se fracassam uma vez, pensam que nunca serão bem-sucedidas. Mas o estoicismo nos lembra que nossos sentimentos mudam, enquanto a verdade continua sendo a mesma. Então, da próxima vez que uma emoção forte surgir, não tome decisões imediatas. Dê um passo para trás, respire fundo e analise a situação com lógica. Será que aquilo é realmente tão grave? Será que a sua interpretação está correta? Será que amanhã você ainda se sentirá assim? Grande parte do sofrimento humano vem de pensamentos distorcidos que aceitamos como verdades absolutas, quando, na realidade, são apenas reações momentâneas da nossa mente. O segredo para viver com mais equilíbrio não é evitar sentir emoções. Isso é impossível. Mas sim, aprender a questioná-las antes de agir com base nelas. Lembre-se, você não é refém dos seus sentimentos. Você pode e deve usá-los, com sabedoria, mas nunca deixar que eles ditem suas decisões sem um filtro racional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nenhuma pessoa está imune à dor. Em algum momento da vida você vai perder alguém que ama, falhar em algo importante ou enfrentar dificuldades inesperadas. Isso é parte da experiência humana. O que diferencia as pessoas não é a ausência de dor, mas a forma como lidam com ela. Enquanto alguns se entregam ao sofrimento, outros usam a adversidade como um trampolim para crescer. O estoicismo nos ensina que a dor em si não pode ser evitada, mas o sofrimento que criamos em cima dela é uma escolha. Imagine duas pessoas que perdem o emprego no mesmo dia. Uma delas se desespera, se sente uma vítima do mundo e passa semanas reclamando. A outra encara a situação como uma oportunidade de reavaliar sua carreira e buscar algo melhor. Ambas passaram pela mesma dificuldade, mas tiveram reações completamente diferentes. Isso acontece porque a dor é um evento externo, enquanto o sofrimento vem da forma como interpretamos e reagimos a essa dor. Se você aceitar essa ideia, perceberá que grande parte do sofrimento que sente não vem da situação em si, mas da narrativa que constrói sobre ela. Uma rejeição amorosa pode ser vista como uma humilhação insuportável ou como uma chance de encontrar alguém mais compatível. Um erro pode ser encarado como uma prova da sua incompetência ou como uma lição valiosa para não repetir no futuro. O problema é que a maioria das pessoas escolhe inconscientemente a pior versão da história. Elas aumentam sua dor ao alimentar pensamentos negativos e destrutivos. Em vez de aceitar os fatos e seguir adiante, muitas pessoas ficam presas em pensamentos como "e se tivesse sido diferente?" ou "por que isso aconteceu comigo?" Mas pense, como sua vida seria diferente se você parasse de resistir à dor e começasse a usá-la como aprendizado? Os estoicos acreditavam que cada dificuldade carregava uma lição e que, se você souber enxergar, toda dor pode ser transformada em força. Treinar essa mentalidade requer prática, mas traz benefícios enormes. Da próxima vez que passar por uma situação difícil, pergunte-se: estou apenas sentindo dor ou estou me afundando em sofrimento desnecessário? Se for a segunda opção, pare e reflita. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar a forma como reage. E essa mudança começa ao aceitar a realidade como ela é, sem criar histórias que só pioram sua dor.
Um dos maiores ensinamentos estoicos é que a resistência à dor gera mais sofrimento do que a própria dor. Quanto mais você reclama, mais peso adiciona ao problema. Quanto mais se lamenta, mais tempo perde que poderia estar usando para superar a situação. O verdadeiro estoico entende que a vida não é sobre evitar a dor, mas sim sobre aprender a lidar com ela de forma madura, racional e construtiva. O sofrimento é uma escolha que você faz todos os dias, consciente ou inconscientemente. Você pode decidir se afundar nele ou pode optar por crescer através da adversidade. É claro que isso não significa ignorar seus sentimentos ou fingir que nada te afeta, mas significa não se apegar à dor além do necessário. Você pode sentir tristeza sem deixar que ela defina sua vida. Pode sentir medo sem permitir que ele te paralise. Pode enfrentar desafios sem se ver como uma vítima. No final das contas, o que realmente importa não é o que acontece com você, mas como você escolhe responder a isso. A vida nunca será perfeita, mas você sempre terá o poder de torná-la melhor, com a forma como encara suas dificuldades. Isso não é apenas filosofia, é um caminho real para a liberdade emocional. Não tente controlar o incontrolável. Uma das maiores fontes de frustração e ansiedade na vida é a tentativa de controlar aquilo que está fora do nosso alcance. As pessoas se preocupam com o que os outros pensam delas, tentam mudar situações que não dependem delas e gastam energia demais tentando prever o futuro. Mas a realidade é simples e inescapável. Há coisas que estão sob o seu controle e outras que nunca estarão. O estoicismo ensina que a chave para uma vida equilibrada é focar no que você pode controlar e aceitar com serenidade aquilo que não pode. Imagine um marinheiro enfrentando uma tempestade no mar. Ele não pode controlar o vento ou as ondas, mas pode ajustar as velas e escolher a melhor rota. Se ele lutar contra a tempestade em vão, apenas gastará sua energia e aumentará sua frustração. Mas se aceitar a realidade e focar no que pode fazer, terá muito mais chances de atravessar a tempestade sem danos. O mesmo vale para a sua vida. Quanto mais cedo você aceitar que não pode controlar tudo, mais leve será sua caminhada. A maior armadilha emocional é acreditar que, se você se esforçar o suficiente, conseguirá mudar qualquer coisa. Isso simplesmente não é verdade. Você pode dar o seu melhor em um relacionamento, mas não pode obrigar a outra pessoa a te amar. Pode trabalhar duro, mas não tem controle absoluto sobre o mercado ou sobre a economia. Pode se cuidar, mas não pode evitar completamente doenças ou imprevistos. Ao perceber isso, você começa a direcionar sua energia para onde realmente faz a diferença. O estoicismo ensina que a única coisa que está completamente sob seu controle é a sua mente, seus pensamentos, suas atitudes e suas escolhas. Se você dominar isso, não importa o que aconteça ao seu redor, você sempre terá poder sobre si mesmo. E esse é o verdadeiro segredo para uma vida equilibrada e emocionalmente forte. Ao insistir em tentar controlar o incontrolável, você se torna um prisioneiro das suas próprias expectativas. Se espera que o mundo funcione exatamente como deseja, ficará constantemente frustrado. Se acredita que as pessoas devem agir como você quer, se decepcionará repetidamente. A paz interior começa quando você para de lutar contra a realidade e aprende a fluir com ela. Isso não significa ser passivo ou aceitar qualquer coisa, mas sim saber diferenciar o que merece seu esforço e o que deve ser simplesmente aceito. Os estoicos praticavam essa mentalidade diariamente, repetindo para si mesmos: o que está sob meu controle? O que não está? Essa simples pergunta pode mudar completamente a forma como você encara os desafios da vida. Então comece a treinar essa nova forma de pensar. Da próxima vez que se sentir ansioso ou frustrado, pergunte-se: estou tentando controlar algo que está fora do meu alcance? Se a resposta for sim, respire fundo e solte essa necessidade. Direcione sua atenção para o que pode fazer, e não para o que gostaria que fosse diferente. Você não controla o tempo, mas pode levar um guarda-chuva. Não controla o humor das pessoas, mas pode decidir como reagir. Não controla o passado, mas pode agir no presente.
Quando você para de desperdiçar energia tentando mudar o imutável, descobre uma liberdade incrível. Sua mente fica mais leve, suas emoções mais equilibradas e sua vida mais serena. E no final das contas, isso é o que realmente importa. Menos reação, mais ação. A maioria das pessoas passa a vida inteira apenas reagindo. Elas acordam e checam o celular, reagindo às mensagens e notificações. No trabalho, reagem às demandas e problemas que surgem. Em casa, reagem ao humor dos familiares e às notícias que veem na televisão. O tempo todo, suas emoções são disparadas por fatores externos, como se fossem folhas ao vento, levadas para onde a correnteza as arrasta. Mas os estoicos entendiam que viver reagindo é viver sem controle sobre si mesmo. Se cada acontecimento externo define seu estado emocional, então você não é dono da sua mente, o mundo que é. O segredo para uma vida mais equilibrada não é eliminar as emoções, mas sim escolher quando e como expressá-las, sem ser um escravo dos impulsos momentâneos. Quanto mais você domina suas reações, mais poder tem sobre sua própria vida. Imagine que alguém te insulta no trânsito. Sua primeira reação pode ser xingar de volta ou discutir, mas isso realmente trará algum benefício? Muitas vezes, nossa primeira resposta é apenas uma explosão de ego ferido, que no final das contas, só nos prejudica. Os estoicos praticavam um princípio fundamental. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço está o seu poder de escolha. Se você aprende a pausar por um segundo antes de reagir, descobre que tem muito mais controle do que imagina. Em vez de responder no impulso, pode escolher agir de maneira mais inteligente e produtiva. Isso vale para todas as áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais e até nas pequenas frustrações do dia a dia. Não se trata de ser indiferente, mas sim de ser estratégico com suas emoções. Quando você escolhe agir em vez de apenas reagir, constrói um caráter mais forte. Se recebe uma crítica, pode analisá-la com calma e decidir se há algo útil nela. Se comete um erro, pode aprender com a situação e melhorar. Se houve um comentário negativo, pode simplesmente ignorá-lo. A grande diferença entre uma pessoa emocionalmente frágil e outra mais equilibrada está na forma como enfrentam os desafios. Quem é frágil reage impulsivamente a tudo, deixando que qualquer pequena coisa a desestabilize. Já quem tem controle emocional, escolhe suas batalhas com inteligência, sem deixar que sentimentos momentâneos ditem suas atitudes. No fim das contas, suas reações moldam o tipo de pessoa que você se torna. Então, pratique essa mentalidade estoica. Antes de reagir, pare, respire e reflita. Pergunte-se: essa reação vai me ajudar ou só piorar a situação? Se a resposta for a segunda opção, escolha outro caminho. Isso não significa ser passivo ou aceitar tudo calado, mas sim aprender a agir com estratégia e inteligência emocional. Você sempre tem a escolha entre ser um escravo dos seus impulsos ou um mestre das suas ações. E essa escolha, quando feita repetidamente ao longo do tempo, define o rumo da sua vida. Quanto menos você reage no automático e mais age com consciência, mais controle tem sobre sua mente, suas emoções e seu destino. Os estoicos sabiam disso, e é por isso que conseguiram manter a calma e a clareza, mesmo diante das piores situações. Agora, cabe a você aplicar esse princípio no seu dia a dia e se tornar uma pessoa emocionalmente mais forte. O que realmente importa está dentro de você. Vivemos em um mundo que constantemente nos ensina a buscar validação externa. Desde pequenos, aprendemos que nosso valor depende de notas na escola, da aprovação dos outros, da aparência, do status social, do dinheiro ou de conquistas materiais. Isso cria uma armadilha perigosa. Quando sua felicidade depende de fatores externos, você nunca terá paz de verdade. Se sua autoestima está atrelada ao que os outros pensam, basta uma crítica para te abalar. Se seu senso de realização vem apenas do sucesso profissional, um fracasso pode destruir sua confiança.
Se você coloca sua felicidade em uma relação amorosa, um término pode fazer parecer que sua vida perdeu o sentido. Os estoicos entendiam que nada disso é real. O que realmente importa não está fora, mas dentro de você. Quando você percebe isso, começa a construir uma base interna sólida que não desmorona ao primeiro obstáculo. Em vez de buscar reconhecimento, você passa a se preocupar em agir conforme seus princípios. Em vez de depender da validação alheia, aprende a se validar. Em vez de se deixar levar pelas circunstâncias externas, desenvolve uma força interior que te mantém firme, não importa o que aconteça. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência emocional, a capacidade de encontrar valor e sentido dentro de si mesmo, sem precisar que o mundo te diga que você é bom o suficiente. Isso não significa se tornar indiferente ou isolado, mas sim entender que seu valor não vem de fatores que estão fora do seu controle. Quando você domina isso, ganha uma liberdade que poucas pessoas experimentam. Pense em um castelo feito de areia. Ele pode parecer grandioso e bonito, mas basta uma onda para derrubá-lo. Agora imagine uma fortaleza de pedra no topo de uma montanha. Nenhuma tempestade pode destruí-la. Sua mente e suas emoções são como essa fortaleza. Se você as constrói sobre coisas frágeis e passageiras, viverá em constante medo e insegurança. Mas se as constrói sobre princípios sólidos, nada poderá te derrubar. Isso não significa que você nunca sentirá dor, medo ou tristeza, mas sim que essas emoções não definirão sua vida. Você pode passar por dificuldades sem perder sua essência. Pode enfrentar críticas sem duvidar de si mesmo. Pode perder algo importante sem se perder no processo. No final das contas, a verdadeira segurança vem de dentro e não do mundo exterior. Então pare e reflita. Onde você tem colocado sua felicidade? Se ela depende de algo externo, você está entregando seu poder. Mas se aprender a encontrá-la dentro de si, ninguém jamais poderá tirá-la de você. Isso não significa que você não deva buscar crescimento, realizações ou conexões com outras pessoas. Mas significa que mesmo que tudo isso desapareça, você ainda terá sua essência, sua força e sua paz. Esse é o verdadeiro ensinamento estoico. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para se sentir completo. A resposta para uma vida mais equilibrada não está no mundo lá fora. Está dentro de você. Pense nisso e seja feliz.